Operação deixa 121 mortos no Rio de Janeiro, segundo números oficiais do governo. E você vai ver também. O ministro da Justiça diz que Lula ficou surpreso com a operação no Rio de Janeiro. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Hoje é o Dia Mundial do AVC. A cada 6 minutos, uma pessoa morre no Brasil por causa do problema. Furacão Melissa continua fazendo estragos no Caribe. Número de mortes já chega a 24. E ainda, Flamengo tenta garantir vaga na final da Libertadores contra o Racing na Argentina. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E o Rio de Janeiro acordou hoje contando as mortes da operação policial mais letal da história. Mais de 70 corpos foram encontrados em uma mata. E segundo dados oficiais do governo, foram 121 mortos. O Anderson Nascimento vai trazer agora os detalhes do dia seguinte no Rio, após a mega operação. Moradores do Complexo da Penha, da zona norte do Rio de Janeiro, levaram pelo menos 74 corpos para a Praça São Lucas, na estrada José Rucas, uma das principais da região. A ação aconteceu ao longo da madrugada desta quarta-feira, o dia seguinte à operação mais letal da história do Rio. Os corpos estavam na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Moradores afirmaram que ainda há muitos mortos no alto do morro. Segundo o secretário da PM, o coronel Marcelo de Menezes, a princípio, os corpos levados à praça não foram contabilizados no balanço oficial de mortes. Haverá uma perícia para confirmar se há relação entre elas e a operação. Desde terça, já são 130 mortes ao todo. O governo do Rio afirmou que 60 criminosos foram mortos durante a mega operação na Penha e no Alemão. Outros 4 policiais também morreram. Foram apreendidos quase 100 fuzis e uma grande quantidade de drogas. Em coletiva, nesta quarta-feira, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que não irá transformar esse momento em uma batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento no combate à criminalidade é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. A Polícia Civil informou que o atendimento às famílias para o reconhecimento oficial iniciou hoje no prédio do Detran, localizado ao lado do Instituto Médico Legal. Nesse período, o acesso ao IML será restrito à Polícia Civil e ao Ministério Público, que realizam os exames necessários. As demais necropsias, sem relação com a operação, serão feitas no IML de Niterói. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que Lula ficou estarrecido ao saber o número de mortos na Operação Contenção, realizada ontem no Rio de Janeiro.
O presidente Lula retornava de viagem quando chegou em Brasília e foi informado sobre o que aconteceu. Lula marcou para hoje pela manhã reunião com os ministros do Palácio da Alvorada. Após o encontro, ao lado de Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou de uma coletiva com jornalistas e afirmou que Lula ficou estarrecido ao saber a quantidade de pessoas que morreram durante a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, batizada de Operação Contenção. O presidente inicialmente pediu que nós fizéssemos um apanhado geral do que aconteceu. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. Andrei Rodrigues afirmou que foi feito contatos com a Polícia Federal do Rio de Janeiro de nível operacional, mas de acordo com a avaliação da direção regional da PF, a operação não era razoável. Quando questionado se houve comunicação formal sobre a operação, o ministro Lewandowski interrompeu a fala de Andrei e respondeu por ele. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. A comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje a criação de uma CPI do crime organizado. Essa comissão vai investigar a atuação de milícias e facções. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou nesta quarta-feira a instalação da CPI do crime organizado. A decisão aconteceu um dia depois da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, considerado a mais letal da história do estado, com mais de 120 mortes. Em postagem em rede social, Alcolumbre afirma que a instalação da CPI do crime organizado está prevista para a próxima terça-feira, no dia 4 de novembro, em entendimento com o senador Alessandro Vieira. O colegiado será composto por 11 senadores titulares e 7 suplentes que terão o prazo de 120 dias. E a comissão irá apurar a estruturação, expansão e funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções, com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população. Hoje é o Dia Mundial do AVC. A cada 6 minutos, uma pessoa morre no Brasil por causa do problema. Neste Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral, é importante reforçar a importância da sua conscientização no Brasil. Ele é uma das maiores urgências médicas. Só neste ano, de janeiro a outubro, 64.400 pessoas morreram por causa de um AVC, o que corresponde a 30% dos óbitos anuais do Brasil, sendo uma morte a cada 6 minutos. Os números são alarmantes, mas houve uma diminuição em comparação ao ano passado, que marcou 85 mil mortes, mantendo o Brasil entre os países com maior número de pessoas afetadas pelo problema. Para evitar um AVC, o Ministério da Saúde listou os principais fatores de risco que as pessoas devem evitar, sendo eles fumar, o sedentarismo e hipertensão. O novo estilo de vida entre os jovens está fazendo com que o acidente aumente entre os brasileiros com menos de 45 anos. O grande problema é a falta de controle dos fatores de risco.
risco. Por isso, 8 em cada 10 casos poderiam ser evitados se houvesse um acompanhamento médico. Os sintomas do AVC aparecem de repente e devem ser contidos rapidamente. Sorriso torto, fraqueza em um dos lados do corpo, dificuldade para falar, perda de visão e tontura são alguns deles que devem se manter em alerta. E veja a seguir, furacão Melissa continua fazendo estragos no Caribe. O número de mortes já chega a 24. E ainda, Flamengo tenta garantir vaga na final da Libertadores contra o Racing na Argentina. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E o furacão Melissa continua causando danos no Caribe. Dessa vez, o Haiti foi atingido e o número de mortos chegou a 24. A passagem do furacão Melissa pelo Caribe devastou muitas áreas da região. O coordenador da ONU disse que o fenômeno gerou um nível de destruição nunca visto antes na região do Caribe. As autoridades de proteção civil do Haiti relataram que pelo menos 20 pessoas morreram. 10 dessas pessoas são crianças. No sul do país, os moradores afirmaram que o furacão resultou no transbordamento do rio Ladigue, que destruiu diversas casas da região. Ainda há 10 pessoas desaparecidas e o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que enviará uma equipe para ajudar nos desastres que o furacão causou no Caribe. Os números mais recentes mostram que 24 pessoas morreram, sendo 3 na Jamaica, 1 na República Dominicana e 20 no Haiti. Ainda há a possibilidade desses números aumentarem. E 2 homens foram presos por suspeita de envolvimento no roubo do Museu do Louvre, em Paris. 8 joias da coroa francesa continuam desaparecidas e o valor estimado delas é de 550 milhões de reais. A polícia de Paris informou que 2 homens foram presos por suspeita de roubo no Museu do Louvre, na França. De acordo com a promotora francesa Laure Becqueux, a polícia encontrou o DNA dos suspeitos na cena do crime. Um deles foi coletado em uma das motos elétricas usada pelo suspeito na fuga, e o outro na câmara de vidro que guardava as joias e foi quebrada durante o roubo. Além disso, a promotora informou que os suspeitos admitiram estar parcialmente envolvidos no crime. Ao menos 4 homens são suspeitos, mas não está descartada a possibilidade de mais pessoas terem participado do crime. Os ladrões invadiram o Museu do Louvre no dia 19 deste mês, com a ajuda de um guindaste simples, e conseguiram quebrar uma janela da Galeria de Apolo, local que abriga itens pertencentes à antiga realeza francesa. Os homens conseguiram levar joias da coroa, com um valor estimado em 88 milhões de euros, equivalente a 550,2 milhões de reais. E após o crime, fugiram de moto com os comparsas. 9 joias foram roubadas e uma delas foi encontrada em uma rua próxima ao museu. A diretora do museu, Laurence Descartes, admitiu que houve uma falha de segurança no roubo. As câmeras do museu não estavam cobrindo a janela pela qual os suspeitos entraram. O presidente Emmanuel Macron prometeu encontrar os suspeitos e pediu para que maiores medidas de segurança sejam implementadas rapidamente. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de bola rolando, porque nesta noite nós temos um jogo atrasado do Brasileirão, não é isso? Isso mesmo, Kleber. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Fluminense e Ceará duelam lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde nas últimas 48 horas vive um cenário de guerra. Porém, as autoridades já confirmaram que a partida vai acontecer normalmente. Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira no Maracanã em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A cidade do Rio de Janeiro está passando por uma mega operação contra facções criminosas, que já é a mais letal da história do estado. Mesmo com todo esse cenário hostil, os órgãos de segurança garantiram a realização segura da partida e o evento deve ocorrer normalmente. Já dentro das 4 linhas, as equipes prometem fazer um jogo duro, já que querem subir na tabela. O tricolor carioca vem de vitória no Brasileirão diante do Internacional por 1-0. E em caso de mais um triunfo hoje, o Flu volta ao G6, que dá vaga para a Libertadores de 2026. Já o Ceará vem de derrota para o Atlético Mineiro por 1-0, jogando fora de casa, e ligou o alerta para a zona de rebaixamento. Hoje, a diferença de pontos para o Vitória, que abre o Z4, é de apenas 4 pontos. E outro carioca que entra em campo hoje é o Flamengo, que encara o Racing na Argentina. O rubro-negro chega pressionado e desfalcado, porém conta com retrospectos positivos para chegar em mais uma final de Libertadores. Racing e Flamengo fazem o jogo da volta da semifinal da Libertadores nesta quarta, às 21h30, no estádio El Cilindro, na Argentina. O rubro-negro venceu o jogo de ida por 1-0 no Maracanã e um empate simples o leva à final da competição continental. O Racing conquistará a vaga se ganhar por 2 ou mais gols. No retrospecto entre as equipes, o Fla tem 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, com 28 gols feitos e 27 tomados. O Flamengo chega pressionado para o jogo da volta, já que no fim de semana perdeu para o vice-lanterna do Brasileirão, Fortaleza. Já o Racing descansou e entrou em campo pela última vez justamente no Maracanã. Para o confronto, o Flamengo chega com um grande desfalque. Pedro, com uma fratura no antebraço, está fora do jogo. Cebolinha também fica fora por uma lesão no quadril. Por outro lado, Pulgar, Carrascal, Léo Ortiz e Alexandro voltam ao time. Além da vantagem, o Mengão se apoia no bom retrospecto como visitante em partidas de mata-mata da Libertadores. Em 25 jogos longe de casa, em duelos eliminatórios, o rubro-negro venceu 12, empatou 4 e perdeu 9, com 53,3% de aproveitamento. Do outro lado, o Racing também terá desfalque, porém terá também um reforço importantíssimo, o famoso 12º jogador, que será sua torcida, que uma linda festa também é esperada pelos apaixonados torcedores argentinos, que vão fazer do El Cilindro hoje um verdadeiro caldeirão. O Racing do técnico Gustavo Costas terá um desfalque importante. Santiago Sousa, capitão e um dos principais jogadores da equipe, sofreu uma fratura e passou por cirurgia. A torcida do time argentino, que é uma das mais apaixonadas da América do Sul, prepara uma grande festa. O número de fogos de artifício superará o da partida contra o Corinthians no ano passado. A expectativa é de que pelo menos 50 mil torcedores estejam no El Cilindro para acompanhar a partida. Em casa, o Racing tem um retrospecto impecável. A equipe argentina perdeu apenas uma das últimas 21 partidas em casa em eliminatórias da Conmebol, somando 12 vitórias e 8 empates no período. Essa força se expressa de forma ainda mais contundente nos jogos contra brasileiros. Nas 6 vitórias mais recentes como mandante em mata-matas, 3 delas foram diante de rivais brasileiros. O clube de Avellaneda avançou em 3 das últimas 4 vezes em que perdeu o jogo de ida como visitante na Libertadores. Essa é a primeira vez em 28 anos que o Racing chega à semifinal. Na última oportunidade que chegou em tal instância, em 1997, acabou eliminado pelo Sport Cristal. Se eliminar o Flamengo, será a primeira final de Libertadores do Racing em mais de 50 anos. O primeiro e único título do clube de Avellaneda foi em 1967. Quem passar neste confronto enfrenta o vencedor de Palmeiras e LDU. Não terá uma vida nada fácil nessa noite rubro-negra. Bom, é isso, Kleber, eu fico por aqui, mas excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até amanhã.
Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até amanhã. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.